Estamos de volta com o Nordeste Acontece e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a delegada Paola Maués, ela que é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Doutora Paola, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth, agradeço a oportunidade e o convite. Alegria nossa recebê-la aqui. Doutora Paola, como foi que a ADEPOL, a Associação dos Delegados, recebeu essa nomeação da delegada Sheila Freitas para comandar a segurança pública no Estado? Como os delegados parabenizaram a doutora Sheila pela competência, pela bravura, mas, ao mesmo tempo, como associação, temos a preocupação, né, se vai ser conferido à doutora Sheila, a essa pessoa competente, os recursos necessários para ela oferecer um serviço de segurança pública adequado. Sabemos que o Estado passa por crises financeiras, os investimentos no serviço da segurança pública ao longo de anos, né, têm sido bem deficientes, não é só nesse governo, vários outros governos, e aí que culminou aí esse alto índice de criminalidade. Então esperamos que não só tenha a competência da delegada, mas também que o Estado dê o suporte para que ela faça as mudanças necessárias na segurança pública. Doutora Paola, até que ponto se consegue fazer um trabalho na segurança pública de um Estado onde nós temos um déficit de algo em torno de quase 5 mil policiais militares, a Polícia Civil funciona com apenas 30% ou pouco mais do que isso do efetivo necessário previsto em lei? O que pode ser feito com um cenário desse, doutora Paola? Nós, para você apenas ter uma noção, apenas funcionamos com pouco mais de 1.500 policiais civis, quando, pela legislação de 2010, deveríamos funcionar com 5.150. Então, na verdade, os policiais, eu costumo dizer que são verdadeiros heróis, porque trabalham de forma, em horários extraordinários, as suas folgas, elas são convertidas também em trabalho, às vezes se estendem durante o dia, para poder tentar ofertar à população um serviço não adequado, porque infelizmente ainda não estamos conseguindo, mas tentar a coisa funcionar, pelo menos, né? Atualmente, apesar do déficit dos policiais, a gente tem conseguido, todo dia a Polícia Civil consegue realizar prisões. E aí, se você me pergunta o que se poderia ser feito, é claro que naturalmente se passa por investimentos, né? A gente tem um problema de reaparelhamento, a gente tem um problema de estruturas de delegacias que estão sendo fechadas por condenadas até a cair, estrutura física, sistema hidráulico, sistema elétrico. E não só aí, claro que a gente não vai conseguir nem ofertar um serviço de atender a população com a estrutura tão deficitária. Além disso, a gente tem problema de informatização, a gente precisa ser informatizado. Agora, é uma polícia que investiga e não é informatizada, é claro que ela não vai conseguir servir a contento aí a investigação. E, principalmente, a questão do efetivo, porque além dos atrasos salariais, eu já ia até deixar registrado, porque além da gente não ter o efetivo e o policial ser sugado, a gente ainda tem os constantes atrasos salariais, aí que causa desmotivação, etc. e tal. Então, como se resolve? Com recursos, não tem outra solução. Doutora Paola, a senhora já estava aqui no estúdio quando a gente exibia uma reportagem sobre o tráfico de drogas. A Operação Estufa foi deflagrada hoje no Estado, enfim, contou até com a participação da delegada Sheila. Qual a participação ou a responsabilidade do tráfico de drogas na insegurança pública hoje do Estado? O tráfico de drogas, a gente sabe que, infelizmente, é um dos maiores motivos, né, de vários crimes estarem sendo praticados. O homicídio, até o roubo para poder gerar a questão do dinheiro, até a própria explosão de caixas eletrônicos, você gera dinheiro e também você leva isso para o tráfico, enfim, você precisa gerar dinheiro para poder continuar o tráfico de drogas andar. Então, a gente tem um dos maiores motivos.
além do combate ao tráfico, temos que ter ações, né, de políticas públicas voltadas para o tráfico. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem um problema de casas que recepcionam esses usuários. A gente vê um lá em Extremóis, algum lá timidamente em Parnamirim, que precisam também de recursos, precisam do apoio e hoje em dia vive apenas de doações. Então, além do trabalho investigativo, ou seja, estruturar, e aí eu digo em relação à Polícia Civil, estruturar a DENARC, ou seja, a atuação policial, a Polícia Investigativa, temos que ter também ações de políticas públicas e temos que ter o apoio da sociedade para que conter um pouco esse avanço da droga, né, no estado. A senhora falou sobre a questão do trabalho investigativo da Polícia Civil e foi divulgado recentemente uma pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a situação no Rio Grande do Norte. Pouco mais de 80% dos homicídios, eles não tinham uma conclusão do inquérito, ou seja, daquele boletim de ocorrência. O que falta para a investigação começar e ser concluída, doutora Paula? Eu costumo dizer que, como eu disse, os policiais, eles conseguem fazer acontecer com o mínimo que eles têm. Em relação à DHPP, aí eu gostaria até de esclarecer um pouco, porque às vezes a gente confunde. A DHPP, ela não funciona no estado todo, né? Apesar de ser uma divisão de homicídios, ela investiga os homicídios ocorridos em Natal. Então, o ano passado ocorreram especificamente em Natal 590 homicídios, 500 e alguma coisa homicídios. E a HPP concluiu e remeteu esses inquéritos 190 homicídios. É pouco? Mas é em torno de 30%, né? É pouco, é claro que é pouco, né? É um absurdo, mas dê o efetivo, dê o aparelhamento necessário, informatize, dê condições para que a gente possa investigar, isso daí vai duplicar, né? Então, assim, diante do que temos, e aí eu vou até, inclusive, em Mossoró, eu estive em Mossoró semana passada e o núcleo da divisão de homicídios lá me informou que a elucidação é de 30% a 40%. Eu fui lá em Açu, que eles têm um trabalho de equipe, a equipe de policiais de Açu, apesar de ser reduzida, mas é bem ativa, realmente é bem proativa, vamos dizer assim, e abnegada, eles têm em torno de 40% da elucidação de homicídios. Então, é claro que, Paola, mas aí são em alguns pontos, em alguns casos, você imagine, sim, são em alguns casos, mas você imagine se você colocar recursos, se você der efetivo, se você aparelhar, se você der todas as condições para que eles façam mais. Então, o que eu quero dizer é que vontade não nos falta, nós como policiais, não nos falta vontade de mudar, de fazer acontecer. Nos falta realmente condições mínimas, porque uma polícia que funciona com menos de 28% do seu efetivo, você não pode cobrar 100%. A conta não fecha. Entendeu? Então, é isso que eu queria deixar realmente claro, que poderíamos fazer mais e queremos fazer mais, desde que nos dê condições. Doutora Paula, e esse concurso anunciado pelo governo vai resolver? Infelizmente, não. Ana Ruth, nós, esse ano, temos uma projeção de aposentadoria, cerca de 156, só 30 são delegados. O concurso, ele prevê 25 vagas para delegados. Então, assim, se a gente já está deficitário, sem as aposentadorias, quando elas vierem, o concurso não supre nem as aposentadorias. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver só com os concursos. E aí a ADEPOL, ela sugere os plantões extraordinários remunerados, né? A hora extra remunerada, porque você não pode forçar com que o policial, além do trabalho estressante durante a semana, ele trabalhe de graça no sábado ou no domingo. E a gente sabe que muitos crimes ocorrem nos finais de semana, então a gente realmente é um pleito nosso para você ver o quanto nós queremos fazer acontecer, que pelo menos eles façam o horário extraordinário.
A gente conversou aqui no estúdio com a delegada Paola Maués. Doutora Paola, alegria recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez. O Nordeste Acontece faz agora um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o deputado estadual Neuter Queiroz, do PMDB. A gente volta em um minuto.